Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre o poder da oração. Oração de poder. A oração que realmente provoca uma mudança. É isso que eu desejo falar com os irmãos hoje. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja, irmão, que existe uma condição para que a oração realmente surta efeito. Se o povo que chama pelo nome de Deus, pelo nome dele, pelo seu nome, então, desculpa, não é por João, não é por Tiago, não é pelo pastor, não é pela pastora, é pelo nome de Deus. O povo que chama pelo nome dele, que fala em nome dele, que clama em nome dele, se humilhar e orar, e tem mais uma, e me buscar. Então, me buscar significa que não é tão fácil. Buscar uma pessoa já não é fácil, nem sempre é fácil. Mas buscar a Deus, então isso é algo especial. Humanamente, nós não conseguimos buscar a Deus, encontrar a Deus. Imagina um ser humano como nós correndo atrás de Deus, procurando Deus, parar num tal lugar e falar: olha, preciso falar com Deus. E alguém vai dizer: mas ele é invisível? Não é fácil. Esse Deus que é criador dos céus e da terra, então ele traz essa condição: você tem que me buscar. Então, e se converter dos seus maus caminhos, aí sim, diz o texto sagrado, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa oração que faz toda a diferença na vida de uma pessoa, meus irmãos. Oração que produz arrependimento. É oração que você começa a orar, muitas vezes por um objetivo, e no decorrer da oração, o Espírito Santo, que é Deus, ele vai trabalhando para que você se perceba por onde você está andando. E aí você se converte. Aí você se volta para Deus. Eu lhe garanto que quando você orar dessa forma, a oração vai surtir um efeito extraordinário. E hoje eu quero falar alguns pontos de uma oração de poder. Como ter uma oração de poder? Há poucos dias eu ministrei em um curso de ensinamento essa breve palavra que eu compartilho com você, e os testemunhos foram maravilhosos, e desejamos que você possa comentar aqui nesse canal mesmo. Faça um comentário daquilo que você ouviu nesse áudio, nesse vídeo, e aquilo que edificou a sua vida. Vamos lá. Primeira coisa, para uma oração de poder, uma oração de resultado, uma oração que vale a pena. Sabe aquela oração que você fala: puxa vida, estou tranquilo, falei com Deus. E alguém pergunta: e ele respondeu? Olha, não ouvi trovões, não vi relâmpagos, mas eu senti a presença dele. Essa é a maior resposta que você pode ter. A primeira atitude, digamos assim, que nós precisamos ter para que a nossa oração seja uma oração poderosa é procurar a face de Deus. Veja que o texto diz: em me buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus, ver como Ele é. Como assim, pastor? Como é que eu consigo ver Deus? Ver por vista? Nem Ele você consegue. Mas pela palavra, a palavra de Deus, gente, a palavra de Deus, presta atenção, é como um espelho. Então você vai lendo e você vai vendo Deus. E diz esse texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Significa, irmãos e irmãs, que você tem que orar, e cada oração que você faz, você vai se edificando, vai purificando a sua vida, e há uma conversão. Por isso que o cristão é diferente. O filho de Deus é diferente. Primeira coisa que você tem que fazer é buscar a face do Senhor. Busca a face de Deus. Tem vezes que nós dizemos e cantamos hinos, né? A face adorada, né? De Jesus verei, e é a verdade. Então, para a tua oração ter sentido, você tem que ver Deus, mas ver Deus não pelos olhos, mas literalmente, simbolicamente falando, pelo coração, sentir a presença dele. A segunda atitude que você tem que ter para ter uma oração, para poder fazer uma oração poderosa, é buscar ao Senhor de todo o seu coração. Na minha vida cristã, nasci num lar evangélico, e eu sempre ouvi, tem que servir a Deus de todo o coração. E por algum momento, alguns achavam que buscar a Deus todo o coração é só uma boa roupa, uma boa vestimenta. Isso é bom. Uma boa aparência. Isso é bom. Mas buscar a Deus, o que o texto está dizendo, buscar a Deus de todo o coração, é muito mais do que isso. Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não vai te responder se você orar só com boa vontade, orar com um pé aqui, um pé lá. Muitas vezes fazer uma oração na sua casa, principalmente na igreja, que é um lugar de oração, e você está ali, mas a cabeça está em outro lugar. Então, aprenda isso. Buscar a Deus de todo o coração. Então você vai achar Ele, porque Ele se diz que vai permitir que você encontre Ele. Aí, irmãos, quando você buscar e achar o Todo-Poderoso, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que anseia a sua alma, acredite, você vai encontrar. Terceira atitude muito importante para que a oração seja de poder é orar com confiança. Tem que ter confiança. Olha o que diz Marcos capítulo 11, do versículo 23 ao 24. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será, assim será. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então, é a oração da confiança, é a oração do acreditar, é a oração do se entregar, é a oração da dependência. Olha, meus irmãos, é a oração do necessitado. E quando o necessitado não tem para quem pedir, e vem o socorro de um amigo, de uma família, enfim, de alguma pessoa, veja como fica o necessitado. Mas a maioria daqueles que pedem uma ajuda, até mesmo na rua, interessante isso. Hoje mesmo, num farol, o camarada fez assim para mim: é um pouquinho só. Olhando para mim, na certeza que eu poderia dar um pouquinho só daquilo que ele pedia. Quando você fala com Deus, você é como necessitado? Ou você é soberbo, achando que Deus não tem poder para dar aquilo que você precisa, ou Deus não vai querer dar aquilo que você precisa? Então, para a sua oração ser de poder, então você tem que ser uma oração com confiança. Experimente hoje fazer essa oração com confiança. Talvez pelo filho, pela filha, alguns pelo cônjuge, outros pela família. Irmãos e irmãs, experimente fazer a oração com confiança, e você vai ver que Deus vai responder a sua oração. Em quarto lugar,
permanecer em Jesus. Eu vejo pessoas que muitas vezes ela permanece no pastor e não permanece em Jesus. É bem capaz que alguém te evangelizou. Eu nasci no lar evangélico, mas alguém insistentemente falou comigo de Jesus. A professora lá no cultinho, dizendo: aceita Jesus, converte-se a Jesus. E aí, a gente se converte. No entanto, tem pessoas que aceitam Jesus, mas depende daquela pessoa que indicou ele para Jesus. Você não lembra do André? Você se esquece que André teve o privilégio de levar Pedro para conhecer Jesus? E quem foi Pedro? Quem foi André? Pedro Pedro foi comparado com uma rocha forte, poderoso na fé. Então, não significa que a pessoa que te trouxe para Jesus, digamos, uma pessoa que é membro da igreja por muitos anos e continua sendo membro, muitas vezes ela traz você para Jesus. E daqui a pouco, Jesus se vai te levando para um caminho de obreiro, de auxiliar, de pastor, pregador, cantor. Isso é maravilha. Hoje eu falei sobre 4 tópicos: procurar a face de Deus, buscar o Senhor de todo o seu coração, orar com confiança e permanecer firme com Jesus. Amanhã eu volto nesse mesmo canal, trazendo um pouquinho mais de ajuda, outros tópicos para você fazer uma oração com poder. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.